Hello and welcome. This is the Diogo English Podcast. Be our guest. Hey guys, how's it going? Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Diogo do Diogo English, um canal no YouTube, no Instagram, na internet, por aí, comunidades e afins para ensinar inglês da vida real, ok? Este método, este podcast e todo o conteúdo que eu apresento é para que você consiga realmente falar inglês, destravar, conseguir se comunicar. E estou aqui com meu irmão Eric para mais uma aula de inglês. Fala, alemão, tudo bem? E aí, galera, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula. Bom, então já vamos começar com uma revisão, que aqui fica o toque. A primeira dica da aula de hoje: inglês é um constante processo de revisar tudo que a gente viu. Sabe aquela história da escola, né? Tipo, matéria da prova 1, matéria da prova 2 e matéria da prova 3? Ah, professor, o que cai nessa prova? Não tem essa, tá bom? A matéria é 100% acumulativa o tempo todo, a vida inteira. Então é importante que você revise tudo que faz, tudo que fez, senão você acaba perdendo aquilo e jogando o seu tempo fora. Tá bom? Então, Lemão, me fala um pouquinho o que a gente viu até então. Aprendemos a montar frases por bloquinhos, né? Então a gente tem um bloquinho de pessoas, eu, você, nós, eles e elas. O bloquinho da ação, que é o verbo, e o último bloquinho, que seria o substantivo, não sei. A gente não falou de nomes de termos técnicos, né? Cada bloquinho desse tem um termo gramatical, mas a ideia é que a gente não fale tanto de gramática para não assustar, principalmente quem está começando. Esse terceiro bloquinho, na verdade, são vários bloquinhos, né? Existem várias outras caixinhas que nós podemos acrescentar com diferentes categorias de palavras. Se você ficou curioso, na verdade, esse último bloquinho até então que a gente viu é um advérbio. Em geral, é um advérbio de tempo. É uma palavra que dá uma especificidade a mais. Mas eu não quero entrar muito nesse termo, tá bom? A gente só tem que entender que esse outro bloquinho é uma informação a mais. Pode ser, então, se eu falo, eu jogo futebol, para minha frase ficar mais rica, para eu conseguir enriquecer meu vocabulário, eu coloco que eu jogo futebol todo dia, às segundas-feiras, de manhã, com meus amigos, de tal forma, tal tempo, e assim por diante. Então, esses bloquinhos são vários conjuntos de palavras que eu vou enriquecendo minhas frases, para que eu também eu não fique só naquela história de eu como bolo, eu faço isso, eu... Não fique algo simples demais. Que é o grande tchan, né, dessa metodologia é eu começar simples, destravar, conquistar um degrau e aí ir expandindo para que meus bloquinhos fiquem enormes, né? Fica tão grande, coloca um conectivo, começa a falar presente, passado, futuro. Na hora que eu vou ver, estou falando tudo junto. Beleza? Beleza. Então, me fala mais um pouquinho. O que mais que a gente viu? Começamos com bloquinhos e o que mais? Então, né, como você falou, a gente começou com uma frase menor, aumentou a frase e depois a gente começou a aprender sobre o verbo auxiliar, o do. Quem que é esse tal de do? O do é quem me ajuda a fazer uma pergunta. Então, eu uso ele no começo da frase e ela indica uma pergunta, que foi uma coisa legal que a gente falou no último episódio, que em português, para fazer uma pergunta, você é a mesma frase com uma entonação diferente. No inglês não é assim, né? No inglês tem um verbo auxiliar que indica que eu estou fazendo uma pergunta. Legal. Qualquer tipo de pergunta nessa vida eu uso do? Não. Tem que ser a pergunta no presente. O que mais? Qualquer pergunta no presente? Não, é o presente simples. E se eu quiser falar assim, ó, nós somos jogadores de futebol? Isso é uma pergunta no presente simples. Uso do? Não. Ser e estar não usa o do. E mais um conjuntinho de verbos que você disse que existem, mas que a gente ainda não conversou sobre. Legal, chegaremos lá. Boa. Então, o famoso verbo to be, não usa o do, né? Não chegamos lá ainda também, mas é importante falar que o do é para verbos de ação. Tem outra questão também, se eu estiver falando de ele, ela, ou algo que não tem gênero definido, uso do? Não. A gente não chegou a ver isso. Legal, a gente está indo passo a passo, mas também não utilizamos o do. Recapitulando, o do é um verbo auxiliar que eu uso geralmente para fazer perguntas, com verbos de ação, ou seja, coisas que eu faço. Não pode ser o to be, não pode ser coisas que eu sou. E ele também é utilizado no presente para 4 pronomes, 4 pessoinhas que nós vimos. Essas foram as 4 que vimos até então. Quem são elas, né, irmão? I, you, we, they. Very good, excellent. É por isso que nós ainda não progredimos para que esta etapa atual fique muito bem consolidada.
E agora sim, nós vamos passar para a próxima etapa. E hoje falaremos de does, que, como eu prometi, se você aprendeu o do bem, o does é um passo muito simples. Seguinte, antes de chegar lá, nós vamos praticar um pouquinho do do. Como eu falei, tem que ser uma constante revisão, uma constante prática. E eu vou apresentar um conceito um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos começar com algumas frases. Irmãos, tem alguma frase aí pronta na cabeça? Se você tivesse que me perguntar algo, tem algo aí que sai de primeira? Tem uma clássica, aparece em todo episódio. Do you play soccer? Very good. Do you play soccer? Como você está enriquecendo seu vocabulário, não quer parar por aí, faça outro então, por favor. Do you study English with your brother? Very good. Essa daí que eu gostei, cresceu um pouquinho. Do you study English with your brother? Excellent. Adiciona agora um tempo, todo dia, por exemplo. Do you play video games with your son every day? Excellent. Já fez várias trocas, aumentou os bloquinhos. Muito bom, muito bom. Então, do you play video games with your son every day? Já temos vários bloquinhos, né? Você, a pessoa, joga videogame, a ação, com seu filho, um complemento especificando, todo dia um outro complemento de tempo. Como eu falei, não quero entrar em questões gramaticais. Vamos deixar a questão gramática, sintaxe, morfologia e todos esses termos um pouquinho mais difíceis lá para o nível intermediário avançado. Vamos fazer isso uma vez que a gente já esteja falando legal, como se fosse um bebezinho. O bebê primeiro aprende a falar, depois ele estuda a língua para ficar mais avançado. Então, vamos deixar isso para uma outra etapa, foco em realmente falar e destravar. Então agora nós vamos aprender a responder essas perguntas que o Levão fez, tá bom? Vamos começar com essa, mais simples de todas. Então se você estiver nos escutando, se puder, pegue seu caderninho, acompanhe com a gente. O auxiliar do, tá bom? Do, para indicar perguntas. A pessoa you, a ação play soccer, ok? Do you play soccer? Irmão, mostra pra gente que você tá afiado. Eu quero que você de uma vez fala pra mim, com you, com we e com they. 3 perguntas. Do you play soccer? Do we play soccer? Do they play soccer? Very good. Essa troca tá muito boa. É assim mesmo, tem que ficar natural. Gostei, adorei. E o why? Eu posso perguntar com why também? Não. Não? Sim. É difícil falar sobre coisas que a gente nunca viu, né? Começa a surgir todos os tipos de dúvidas. O why, apesar de ser mais incomum e precisar de situações específicas, ele é igualzinho you, we e they. Podemos sim fazer perguntas com ele, tá bom? Mas você tem que imaginar que é você fazendo uma pergunta sobre si mesmo. Por exemplo, eu falo inglês bem? Eu preciso estudar mais? Será que eu jogo futebol bem ainda? Eu jogo muito videogame? Então entende que é uma situação muito específica onde eu estou me questionando sobre eu mesmo? Faz sentido? Faz sentido, todo sentido. Então, por exemplo, como você me diria assim, eu falo inglês bem? Do I speak English well? Very good. O bem, então, né, essa palavra, esse complemento, esse advérbio é inglês well. Então, mais uma vez, do I speak English well? Do I speak English well? Very good, excellent. Yes, you do. E aqui já vou apresentar para vocês, então, as respostas curtas, que a gente chama de short answers. As respostas curtas são uma resposta imediata, algo simples e fácil para responder a pessoa. Então, sabe igual em português? Alguém pergunta assim para você, você gosta de não sei o que lá e 1 milhão de coisas? E você responde assim, gosto. Você vai para a igreja todos os dias com seus pais para rezar? Vou. Não vou. Então, é uma resposta bem curtinha, é algo simples que nós apresentamos. Então, é até um pouquinho preguiçoso, né? A gente não usa o resto. Essa resposta em inglês, na verdade, não é o verbo em si, não é o have, o eat, o go. Ele é justamente o auxiliar. Então, mais uma vez, não sei se você lembra do episódio passado, prestar atenção nas 2 primeiras palavrinhas da pergunta, que vai ser o do e a pessoa, né? Geralmente do you, do we, do they, é muito importante. Isso vai me indicar de quem que eu estou falando e qual tempo verbal eu estou falando.
E aí eu aproveito e utilizo isso na resposta. Então, se eu te perguntar, alemão, do you play soccer? Como você pode responder que sim? I do. Very good. Pode ser só o I do, ou pode ser também sim, eu jogo. Como que ficaria? Yes, I do. Very good. Não, yes, I do. E se for não, nós falaremos, repete comigo, alemão, no, I don't. No, I don't. Very good. Isso, mais uma vez, tem que estar super relax, super, né, tranquilo, leve, muito bem decorado. Eu tinha até um aluno, o Stefano, figura, muito gente boa. Ele fez um rap, ficou cantando isso a semana inteira. Yes, I do, no, I don't. Yes, I do, no, I don't. Para não confundir os dois, para não misturar os dois. Aqui a gente não vai cantar, porque senão você vai acabar desligando o nosso podcast. Mas, Lemão, repete mais uma vez comigo. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Very good. Então, se eu te perguntar, do you have a kid? Yes, I do. Do you live in Brazil? Yes, I do. Good. Do you live in Canada? No, I don't. Do you have many houses? No, I don't. Very good. No, I don't. Esse don't, né? Quem que ele é? Ele é a contração de do com not. Not, que significa não. Então, do not, na verdade, vira don't. Com esse fim bem levinho, né? Às vezes a gente fala don't, na verdade é don't. Esta é a resposta curta. Irmão, sua vez, me faça algumas perguntas, por favor. Do you have a dog? No, I don't. Do you have a girlfriend? Yes, I do. Do you have a job? Kind of. Some people say I do. Algumas pessoas dizem que sim, outras que não. Brincadeira. Yes, I do. Yes, I have a job. Ok? Very good. Very good. Então, vamos para a próxima etapa. Não sei se você reparou no que eu acabei de dizer, né? Eu falei, yes, I do. I'm kidding. I have a job. Aqui, eu não só quis responder tenho um emprego, né? Tenho um trabalho. Eu quis reforçar e repetir o que você falou. Eu disse, sim, eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego. E, então, eu não utilizei mais a resposta curta, a resposta rápida, a short answer. Eu quis utilizar uma resposta completa, uma resposta que repetisse tudo que você falou. Então, neste caso, eu esqueço do e volto para a afirmativa, volto para falar minha resposta completa. Então, ficaria, yes, I have a job. Do you play soccer? Yes, I play soccer. Do you like English? Yes, I like English. Irmão, aí vem a pergunta. Quase todo aluno me pergunta isso sempre. Vou perguntar para você. Você tem a preguiçosa? Por que quase sempre a gente usa a long answer? Porque a gente costuma aprender assim no ensino tradicional do inglês? Legal. E por que será que a gente aprende assim no ensino tradicional do inglês? Que é a resposta formal? Boa, legal. Concordo. Mas não só isso. Tem um pouquinho a mais. Porque é importante praticar, né? Imagina, se você respondesse só yes, I do, no, I don't, você não garantiria que você está praticando na aula. Então é importante não ficar preguiçoso com essa resposta curta. É legal sempre estar repetindo, porque quando você repete com a resposta completa, você mostra que entendeu cada pedaço da minha pergunta e está apto a dialogar comigo. E 2, algumas perguntas não são respondidas com sim ou não. É o que nós chamamos de perguntas abertas, que nós vamos ver muito em breve. Mas se, por exemplo, eu pergunto o que você gosta de comer, você não pode responder sim ou não. Então, nem faz sentido utilizar uma resposta curta. Eu tenho que, na verdade, não é nem uma afirmação, né? Não é nem uma resposta no sentido de sim ou não. Eu tenho que dizer algo, eu tenho que informar, eu tenho que afirmar ou negar. Neste caso, de toda forma, eu não vou utilizar uma resposta preguiçosa. Eu vou ter que dizer a resposta completa. Imagina, se eu te pergunto, Lemão, o que você gosta de fazer depois do trabalho? Você responde, sim. Você fica tipo, não faz sentido, né? Ou, não, eu não gosto. Não faz muito sentido. Então é importante que nós saibamos a resposta completa e foquemos na resposta completa, na long answer, para praticar e estar preparado para todas as situações. Beleza?
Beleza. Muito bem. O que não pode acontecer de jeito nenhum é juntar as duas. Por exemplo, yes, I do com yes, I play soccer. E aí eu acabo colocando yes, I do play soccer. Isto muitas vezes gera confusão. Vou deixar um parênteses aqui, bem rápido. Não está errado, tá bom? Existe essa construção, mas ela é uma construção bem específica, em uma situação específica, que também vai ficar mais para frente. Não vamos falar disso hoje. Por hora, evite usar o do em afirmações. E é isso que a gente vai praticar agora. Já que estamos pensando nessa estrutura de pergunta, resposta e resposta na negativa, hoje nós vamos focar nesta troca. Não só vamos trocar os bloquinhos agora, né? O I, you, we, they, o verbo, a ação, o complemento. Nós também vamos começar a praticar a troca entre uma pergunta, ou seja, a interrogativa, que tem uma interrogação, a afirmação, a resposta, que é o que chamamos de afirmativa, e uma negação, ou seja, uma resposta em que eu digo que não, que nós chamamos de negativa. Se você está estudando inglês do zero, vai se deparar com essa estrutura cada vez mais, porque ela é muito importante para praticar. Daqui para frente, anote isso. Sempre treine essas três: afirmativa, interrogativa e negativa. E treine a troca entre elas. A ordem vai variar de acordo com o método que você segue, de acordo com o que você mais se adapta, mas eu recomendo começar com a interrogativa, com a pergunta, passar para a afirmativa e depois para a negativa. E é isso que vamos praticar aqui. Beleza? Beleza. Lemão, quero saber se o senhorito sabe como que eu digo tomar café da manhã em inglês. Coffee break? famoso coffee break, né? Coffee break, né? E como que eu falo café da manhã em inglês? Não lembro. Café da manhã, vamos aprender agora, então lembrar é breakfast, ok? Breakfast. Very good. Dica rápida de pronúncia, geralmente muitos alunos dizem break fast, né? Se fossem as palavras separadas, seria isso, mas quando a gente junta, algumas regrinhas mudam, o som muda. Então não é break, é break, e não é fast, é first. Não precisa pensar muito em regra, só focam nesse momento em me ouvir e repetir o mais parecido possível comigo. Então, breakfast. Breakfast. Tomar, no sentido de comer, em inglês é o verbo have, to have, assim como ter. Então, tomar café da manhã fica to have breakfast. To have breakfast. Mostra que você sabe colocar isso numa pergunta, então, Lemão, e me pergunta se eu tomo café da manhã todos os dias. Do you have breakfast every day? Very good. Agora responde. Yes, I have breakfast every day. Boa. Eu vou te pedir, então, eu não vou nem pedir para responder, eu vou passa para afirmativa. Você não precisa nem usar o yes, é só trocar para afirmativa, tá bom? Vai lá de novo, então. Do you have breakfast every day? I have breakfast every day. Negativa? I don't have breakfast every day. Boa. Troca o you e o I, né? Essa troca por they, eles. E ao invés de every day, eu quero de manhã, in the morning. They have breakfast in the morning. Começa com a interrogativa, então, vai lá. Do they have breakfast in the morning? They have breakfast in the morning. They don't have breakfast in the morning. Excellent, excellent. Então, mais uma vez, com essa estrutura, nós conseguimos fazer várias e várias frases. Bom, e se tomar café da manhã é have breakfast, como será que é almoçar? Have lunch. Have lunch, very good. Lunch não é lanche, né? É almoço. Então, almoçar é have lunch. Então, faz mais um, então, com they have lunch e in the afternoon, à tarde. Do they have lunch in the afternoon? They have lunch in the afternoon. They don't have lunch in the afternoon. Very good. Excellent. Pessoal, para você que está nos ouvindo, o Lemão é um menino que aprende muito rápido e ele já está super ligeiro. Pode ser que você demore um pouquinho mais para fazer estas frases, ok? Muitas pessoas sentem um pouquinho mais de dificuldade e leva um tempinho a mais para fazer essas frases. É importante que você perceba o tempo que demora para essa frase sair no seu caso. Se você não está praticando em voz alta, faça isso, por favor, é muito importante.
E quando você estiver praticando, repare se você trava, se leva muito tempo para completar esta frase. Se é o caso, é tudo uma questão de prática. Fale mais uma, até que isso fique bem natural, bem leve, ok? Das experiências que eu tenho, o Lemon já é uma pessoa que tem contato comigo, tem contato com inglês, nunca fez aula, mas ele pega bem rápido. Parabéns para você, inclusive, né, mano? É muito bom. Obrigado. Eu vou revelar se eu aprendo rápido ou se eu edito todos os meus erros. Não vamos, né? Não vamos tirar o seu mérito. Bacana. Mas é importante que quem está nos ouvindo, principalmente para quem está começando do zero, é importante não ter você como referência, porque a maioria das pessoas demora um pouquinho mais. Eu, por exemplo, também demorava quando comecei, e a maioria dos meus alunos tem um pouquinho mais de dificuldade nesta prática. Então, se for o seu caso, é tudo uma questão de treino. Faz uma vez, enroscou, faz mais uma, faz a outra, um pouquinho mais leve, faz mais uma, faz 10, faz 20, até desenroscar. O que não pode é ficar ansioso e querer, essa daqui tá boa, vou para a próxima. Aí você, sem ficar boa na primeira frase, acaba avançando para a próxima. Então, paciência, faz no seu tempo, não se compara com outros, não fica tenso. O importante é conseguir se comunicar bem no seu ritmo, do seu jeito. Galera, é importante que você saiba que existem muitas e muitas frases. Aquela velha história, né? Falar é fácil, difícil é fazer. A teoria é bonita, é maravilhosa, mas o grande tchan da questão, o verdadeiro segredo, está na prática, na constância. Então aqui neste podcast, nós fazemos 2 exemplos. Eu estudando sozinho, meus alunos e você também. É importante que você faça centenas de exemplos. Não tem jeito, não tem segredo. Este é o caminho mais eficiente. Este é o método que realmente te leva a destravar. Então eu preciso montar diferentes verbos, ler muito, consumir muito, aquela história da piscininha, estar numa imersão do inglês e conseguir praticar. E claro, quanto mais direcionado o seu estudo, melhor. É importante que você siga um método que tenha ajuda, que saiba quais passos são melhores para serem trilhados. Beleza? Então, nós vamos prosseguir para o próximo tópico, mas é importante que você saiba. Esta aula aqui, esses últimos minutinhos que nós passamos, eles se desdobram em muitas e muitas horas de estudo, porque é preciso realmente praticar bastante. Então vamos lá. Irmão, uma vez que nós entendemos quem é o do, nós vamos para um parente dele, um primo, um irmão, chame do que você quiser, mas alguém que é muito parecido com o do. E provavelmente você até já conheça. Sabe de quem eu tô falando? Does. Very good. D-O-E-S. D-O-E-S. Essa palavrinha em inglês é o does. De acordo com a que a gente tem do do, vamos dizer que eu estou dizendo que o does é um primo do do. Quem é esse tal de does? O does eu vou falar do meu jeito, mais ou menos a mesma coisa que o do, mas ao invés de ser usado para I, you, we, they, ele é usado para he, she, it. Muito bom, hein? Bonito. Colou antes da aula, né? Colou antes da aula. Eu não tinha te falado isso. Colei, tá com o roteiro na mão. Galera, é brincadeira, né? A gente não tem um roteiro. Mas o does realmente é um tópico famoso. A grande questão é desmistificá-lo. Uma vez que nós já entendemos o do, o does é muito parecido. Eles são quase iguais. Irmão, do começo desse podcast, vamos relembrar. Quando que eu uso o do? Para fazer perguntas. O que mais? E short answers. O que mais? E negativos? Qualquer tipo de pergunta? Presente simples. Para todo mundo? Não. I, you, we, they. Para todo e qualquer verbo? Não. Tem uma seleção pequena de verbos que é ser e estar. Não aceitou o do. Legal. Vou só melhorar um pouquinho essa última questão. Quase todos os verbos são do, porque quase todos os verbos estão relacionados a ações. Tem pouquíssimos verbos, o principal deles sendo o verbo to be, que não utiliza o do. Faremos essa aula no futuro. Bom, aí então você talvez pergunte, nossa, mas é importante ficar decorando regrinhas? É com regrinhas que eu vou aprender inglês?
Não é bem isso, tá bom? Essas regrinhas, esse resuminho que a gente montou, é para tirar essa agonia de você, essa confusão, sabe, é muito chato tentar utilizar algo que você não compreende, que você não vê sentido, que você se perde, se sente inseguro. Então, este resuminho é para dar um direcionamento inicial. Agora que a gente está com isso firme e entende bem, tudo faz mais sentido e fica muito mais fácil praticar. Por exemplo, agora que nós já sabemos as regras do do, entender o does não é nenhum bicho de 7 cabeças. Assim como o do eu uso para 4 pessoinhas que nós aprendemos, I, you, we e they, eu, você, nós, eles e elas, hoje nós aprenderemos mais 3 pessoinhas, mais 3 pronomes. Ou seja, hoje é aquela aula sobre a fofoca, a introdução à fofoca. Quando eu falo dele, quando eu falo dela, quando eu estou falando de uma outra pessoa. Então imagine que eu e meu irmão estamos falando sobre um amigo nosso. Então não sou nem eu, a primeira pessoa, nem meu irmão, a segunda pessoa. É uma terceira pessoa. Apenas uma pessoa. Então por isso que a gente chama isto de terceira pessoa do singular. Uma terceira pessoa que é sozinha. Se fosse plural, meu irmão, se eu estou falando de várias pessoas, terceira pessoa no plural, quem que é o pronome? They. Very good. Excellent. They. E às vezes a gente até confunde. Anota aí, se você puder anotar. É normal confundir he, she com they. E às vezes a gente acaba embaralhando tudo. Lembra? Hoje nós vamos falar sobre terceira pessoa do singular. Vamos fazer só uma introdução breve, porque a ideia é a mesma. Vamos lá, irmão. Apresentação oficial. Para falar ele em inglês, dizemos he, ok? Repeat after me, please. He. He. Ela em inglês, she. She. Então, he. He. She. She. He. He. She. She. Very good. São parecidos? São. Então, uma dica, é uma decorebinha que eu aprendi há muitos anos, mas sempre funciona. É de um desenho antigo, talvez você que esteja nos ouvindo não conheça. Quando a gente pensa em um mocinho, eu penso no He-Man, né? No He-Man, que é aquele cara de cabelinho engraçado e uma cuecona de couro, uma espada. O He-Man é um homem, ele, He-Man. E quando eu penso na mulher, na amazona, na guerreira, eu penso na She-Ra. Então, essa é uma decorebinha que sempre me ajudou, me ajudava no começo, quando eu confundi os dois ainda. O He-Man é ele, é She-Ra é ela, he e she. Então, temos a terceira pessoa do singular, ele, he, ela, she. Mas, Diogo, é só isso? Não é só isso. Tem um detalhezinho a mais que merece uma atenção. Tem quase uma aula inteira para este outro pronome que muita gente conhece, mas poucas pessoas realmente entendem. Eu vou fazer um resuminho rápido aqui. O terceiro pronome chama it. It. Tem a letrinha I e T, parece it, né? Mas na verdade a pronúncia é it. Tem aquele famoso filme do palhaço, It, a Coisa, aquele filme de terror, que na verdade é It. É um filme famoso, um livro famoso do Stephen King. Tem também várias questõezinhas do inglês, vários pontos que essa palavra aparece. Na maioria das escolas, os professores dizem que o it é utilizado, é o pronome para animais e coisas. E este é um direcionamento inicial, até que interessante, mas eu gosto de abordar de outro jeito. Imagina o seguinte, por que em português eu chamo o banco de o banco e a cadeira de a cadeira? Por que o banco é menino e a cadeira é menina? Ou mais, por que eu chamo de o tomate de o tomate e a alface de a alface? Por que um é menino e outro é menina? Quem será que decidiu isso? Bom, isso veio lá de trás do latim e várias histórias linguísticas, mas este não é o ponto. O ponto é que pessoas que falam inglês, nativos do inglês, não entendem que objetos têm gênero, que objetos são menino ou menina. Então, qualquer coisa que eu esteja falando, que eu não saiba o gênero, ou que não me interessa o gênero, ou que não tenha gênero,
eu não utilizo nem he, nem she. Eu utilizo uma palavrinha específica para esta coisa, que para mim não é menino nem menina. Eu utilizo o it. Mas para nós, do Brasil, é muito estranho isso, né? Como é que eu traduzo esse it? Com quem que eu comparo esse it? Infelizmente, eu não traduzo, eu não comparo com nada. Eu tenho que entender essa ideia de que se eu olho para um objeto, ou se eu olho para algo específico, por exemplo, um animal de rua, que eu não sei se é macho ou fêmea, eu utilizo it. Se eu penso em um bebezinho que está com... Então eu penso na minha prima que está grávida e está com 1 mês de gravidez. Eu vou falar sobre o bebê. Eu não sei ainda se o bebê é menino ou menina, não sabemos o sexo do bebê ainda, eu posso chamar de it. Se eu estou falando de um objeto, né, eu penso numa flor, ou numa cama, ou numa cadeira. Em português eu chamo de ela, aí eu penso she. Na verdade não é she, é it. Bom, e o mesmo vale para, né, por exemplo, banco, livro e coisas do tipo. Eu vou pensar nele, né? Ele, o livro, ele é muito bom. Vou pensar he? Não, eu vou ter que falar it. Então grava isso. Para coisas que não tem gênero ou eu não sei o gênero, eu utilizo it. É um pronome diferente, é uma palavrinha a mais que nós temos que absorver. Outro detalhe importante, essa é uma pergunta muito comum. Quando eu estou falando de animais, utilizo it. Se eu tenho o meu cachorro, se eu tenho o meu bichinho de estimação, eu chamo de it? Provavelmente não. Se você tem um animalzinho de estimação, seu cachorro Toby, por exemplo, se você sabe que é um cachorro, é macho, se ele é praticamente um membro da família, muito provavelmente você vai chamá-lo de he, ele. Agora, passa um cachorro na rua e morde o lixo e vai embora. Você fala, esse cachorro, ele roubou o lixo, ele passou aqui na frente. Você não sabe se é cachorro ou cachorra, também nem interessa muito, você acaba chamando de it. Legal, Alemão? Sabia dessa? Legal, não. Baita complemento, não sabia dessa não. Tinha aprendido it como coisas e animais. É um direcionamento legal, né? Assim, certo? Mas é um belo complemento isso que você falou e melhora assim, a fixação para mim. Ajuda, né? Entender o porquê das coisas clareia muito. Né? E ajuda a gente a vencer esse vício, né? Por exemplo, se eu quiser falar assim, estou falando da TV, eu falo, ela está ligada, eu não posso falar she, né? Eu tenho que entender que a TV não tem gênero, é um it. E é legal porque o processo contrário é muito difícil, né? Para americanos, por exemplo, decorar cada palavrinha, o que é macho, o que é fêmea, é um Deus nos acuda. Então, inclusive, iniciantes acabam errando muito, né? Acabam falando ou cadeira, ou livro, e coisas do tipo. Faz parte, não é um grande desafio para eles. Então, Alemão, quem são os 3 novos pronomes que nós aprendemos? As 3 novas pessoas. He, she, it. Very good. E qual foi a decorebinha ruim pra caramba, mas que vai ajudar para he e she, para não confundir os dois? He-Man e She-Ra, tá louco. E quem que é o it? O it é para objetos que não têm gênero. Very good. Vamos para a prática, então. Vamos naquela famosa, a mais fácil de todas, né? Nós vamos montar uma pergunta agora. Se hoje nós aprendemos 3 palavrinhas novas, he, she, it, e sabemos que o do não serve para elas, quem que é o auxiliar no presente para he, she, it? Does. O does, que foi como começou esta conversa, né? O does. Pausa. Lemon, eu preciso que você anote. Você que está nos ouvindo também precisa anotar isso. O does é somente para o presente. Somente para o presente. Todas as outras regras do do ainda valem. Ele é igualzinho do, mas para he, she, it. Por que eu estou dizendo isso? Porque 9 a cada 10 alunos que eu encontrei nessa vida apenas decorou o seguinte. Tem he, she, it? Coloca o does. He, she, it? Does. E só essa decorebinha é muito raso. Dá muita margem para erro. Se for passado, por exemplo, não é o does. Se for futuro, não é o does. Se for to be, não é o does. Existem muitos casos que não é o does. E existe uma grande chance de você errar se apenas lembrar que does é he, she, it. Tem todas as outras etapas que já falamos anteriormente. Beleza? Beleza, então does é para he, she, it no presente, para fazer perguntas.
Very good. Com verbos de ação. Ok. Por isso que a gente fica batendo nessa tecla para memorizar, né? E aí, a hora que eu vou praticar, faz muito mais sentido. Então, vamos a um exemplo prático. Aquela famosa pergunta, a primeira pergunta da aula de hoje, né? Do you play soccer? Se eu te pedisse para trocar para they, como faria? Do they play soccer? Muito bom, troquei só o you por they, uma boa. E agora se eu peço para você trocar para he? Does he play soccer? Does he play soccer? Como mudei para he, tenho que trocar meu auxiliar. E se fosse she? Does she play soccer? Very good. Se fosse a... né, tô falando de um robozinho, ou de uma TV, ou de um cachorro, que não me interessa o gênero. Does it play soccer? Does it play soccer? Excellent, excellent. E assim por diante. Então, para você que está nos ouvindo, para o Lemão também, para praticar, é importante que você pegue todas as frases que você já fez até hoje com o do e pratique com o does. Incluindo a aula de hoje, as short answers, né? Lemão, se eu fosse te perguntar sobre o seu filho, o Pedroca, does he play video games? Yes, he does. Very good. Does he drink soda? No, he doesn't. Very good. Então a short answer segue a mesma ideia. Yes, he does. No, he doesn't. A mesma história. Agora tem uma questãozinha a mais para encerrarmos a aula de hoje, que é o seguinte. Naquela mesma história de afirmativa, interrogativa e negativa, sigo a mesma ideia, coloco o auxiliar na pergunta, na resposta não coloco, e na negativa coloco o auxiliar com not. Mas tem um detalhezinho a mais que é importante acrescentar. Quando eu for fazer a afirmativa com he, she, it, eu coloco um S no verbo. É uma conjugação, é uma letrinha, é um Szinho, que a maioria de nós esquece, mas tem que estar lá. Não significa plural, não significa várias, não significa nada disso. É só um Szinho que representa, que muda o verbo. É uma regrinha. Igual em português, se eu falo eu jogo, ele joga, em inglês eu falo I play, he, como que fica, legal? Plays. She, Plays. it. Plays. Se o verbo fosse work, ficaria? Works. Very good. Então, ele trabalha. He works. Very good. Ele come. He eats. Ela bebe. He drinks. Ela. She drinks. Sorry. Very good. That's okay. No problem. She drinks. E assim por diante. Então, quero que você monte a seguinte frase para mim. Ele trabalha todo dia? Pergunta. Does he work every day? Excellent. Afirmativa. He works every day. Negativa. He doesn't work every day. Perfect. Perfect. E assim encerramos um primeiro ciclo com do e does, com as formas curtas e completas, com as trocas e com os bloquinhos. É muito importante que nós pratiquemos mais, que trabalhemos em algumas exceções. Ainda tem sim umas exceçõezinhas, mas elas são muito pontuais, tá bom? Tem uma ou duas ali que são mais importantes, que falaremos a respeito, mas com este conteúdo, com este direcionamento, você já consegue falar muita coisa, já consegue trabalhar muito bem e desenvolver o seu inglês. No próximo bloco de aulas, na nossa próxima etapa, nós vamos revisar toda essa parte de do e does, falar sobre exceções para poder praticar também e treinar tudo isso e entrar na parte do passado, que também é bem semelhante. Na questão estrutural, isso já aborda muita coisa, já permite que eu me comunique muito bem. Aí, claro, é importante que eu absorva muito inglês, que eu entre em contato com muita coisa, para que eu aumente meu vocabulário e não fique preso só na história dos bloquinhos, né? Meus bloquinhos não podem ser simples. A ideia é que eu aprenda mais e mais palavras e vá fazendo conexões, vá aumentando meu vocabulário, vá aprendendo sobre coisas específicas como roupas, esportes, trabalho, escola, viagens e tudo mais. E isso vai me dando o alicerce necessário para me comunicar bem. Por enquanto, é isto. Nós acabamos de fechar um bloco de 5 aulas e é preciso praticar, praticar, praticar.
Lemão, ficou alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Eu só queria ressaltar a questão do S. Ele acontece no verbo quando eu tenho somente o verbo. Quando o verbo auxiliar entra, não tem S, né? Exatamente. É a mesma estrutura do. Esse Szinho vai entrar só na afirmativa. Uma coisa importante para ter anotado. O S entra só na afirmativa. Se eu tiver o does, não coloco o S. Se eu tiver o doesn't, não coloco o S. Então, aí eu lembro, assim como, né, tinha do na pergunta, na resposta não tem nada, tem does na pergunta, na resposta tem aquele Szinho, mas somente na resposta. Faz sentido? Faz sentido, certo. Muito bom. Nós ainda vamos praticar bastante isso, ainda falaremos sobre essas trocas. A gente vê que, mais uma vez, a teoria é bacana, é interessante entender este universo, mas é na hora de praticar, de criar as frases, que as dúvidas vêm, as inseguranças vêm, e a gente vai esquecendo um detalhe aqui e ali, e às vezes vai se perdendo. Nós vamos praticar ainda, vamos falar bastante sobre isso, mas lembre-se, o foco tem que ser em você. Você tem que ser o líder deste projeto, né? Você tem que tomar a iniciativa de praticar diariamente, de montar suas frases, de tirar dúvidas, de falar conosco, falar, Lemão, Diogo, não entendi aqui, quero praticar, quero exercícios, quero interagir. Peça ajuda, interaja. Existe um universo de conhecimento te esperando aí e é possível sim aprender inglês. Galera, este é o final do nosso bloco de 5 aulas e nós retornaremos com, então, práticas do do e does e também de did, que é o tema das próximas aulas. Nós faremos uma pausa neste momento para preparar estas aulas e darmos continuidade ao nosso podcast. Então, não deixe de seguir meus canais, ok? YouTube, Instagram. Não deixe de interagir, consumir. Lá eu posto aulas, vídeos, dicas, interage nos stories e tudo mais. Tem também o linkzinho para outras mídias, tá bom? Grupo no WhatsApp e tudo mais. Quanto mais você participar, mais esse projeto cresce. Comente com os amigos, compartilhe. É importante que você tenha um ambiente que te incentive a aprender inglês. Nos vemos muito em breve. Até o próximo episódio. Thank you very much and see you next time. Obrigado, galera. Até a próxima. Continuem acompanhando a gente, principalmente pelo Instagram. Apesar da temporada ter acabado aqui, lá a gente não para. Valeu. Thank you guys. Take care. See you.